Amém? Viemos aqui para ser tocado por Deus e Ele nos toca através da sua palavra. A palavra é um ponto principal de Deus para tocar em nós, porque a Bíblia é a boca de Deus falando conosco. Eu vou ler em Daniel, mas não vou falar do lado escatológico de Daniel. Sempre quando lemos Daniel, já vem na nossa mente o lado escatológico. E alguns querem muito saber sobre as 70 semanas, sobre a metade de um tempo e a metade do outro. Mas não é isso que vamos falar esta noite. Nós vamos falar da parte prática do texto de Daniel. A ocasião e a circunstância que ele estava vivendo, que veio esta revelação. Eu sei que eu vou falar da parte prática de Daniel, mas atrás, nesta mesma palavra, está embutida uma palavra que é uma palavra de revelação. Esta palavra está ministrada de uma dimensão muito grande. Daniel estava à procura de algo, e Deus sempre surpreende as pessoas. A gente vai em busca de algo, é como aquela mulher lá do poço de Jacó, do poço, dizendo: olha, dá-me de beber. E Jesus diz: olha, eu tenho uma água que se você não tomar dela, nunca mais você tem sede. A mulher achou que ia beber uma água milagrosa. Era uma água que ela ia beber, nunca mais ia ter sede fisicamente. E Jesus estava muito além do que ela estava pensando. Jesus estava dizendo: se você beber da água, já estava falando da vida eterna, já estava falando de salvação perpétua na presença de Deus. E a mulher não conseguiu alcançar o raciocínio de Jesus. Aqui nesta palavra de Daniel é a mesma coisa. Enquanto Daniel estava palpando, querendo alguma coisa, Deus estava dizendo a ele coisa tão profunda que ele mesmo não podia entender. Somente o anjo de Deus revelando a ele, para ele entender os mistérios da palavra. É Daniel capítulo 10, versículo 10. Escatologia vamos deixar para o Patrick, pastor Jonas, pastor Júnior. Pastor Júnior estava até com um dicionário assim grande na mão. Dia da Strong. Aí ele vai dizer na página 220, 230. Amém? Eis que uma mão me tocou e me fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre a palma das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que eu te vou dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo, esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvido as tuas palavras, e vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do rei da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos príncipes principais, veio para ajudar-me, e fiquei ali com o rei da Pérsia. Agora vim para te fazer-te entender que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. E eis que como semelhança dos filhos dos homens, me tocou aos lábios. Então abriu a minha boca e falei, e disse àquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da visão me sobrevieram-me dores, e não me ficou forças alguma. Como, pois, pode o servo deste meu Senhor falar com aquele que é o meu Senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, não ficou em mim um fôlego. E como semelhança de uma mão me tocou outra vez, e me confortou, e disse: não temas, homem muito desejado, paz seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: fala, meu Senhor,
porque me confortastes. E disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe da Pérsia. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Toda honra, glória, majestade, poder e honra seja dado ao nosso Deus, soberano de todas as coisas, sobre todas as coisas. Esta palavra que acabamos de ler, vocês conhecem Daniel? Daniel é um homem exilado aqui. Daniel é um peregrino em terras alheias. Daniel aqui é um sofredor. A Bíblia diz que Deus, tirando o povo do Egito com mão forte, com mão de graça, favor, dando a eles as terras prometidas, terra esta que manava leite e mel, terra da promessa de Deus, sendo ele já herdeiro das promessas de Deus, vivendo em tempos de abundância. A mesma Bíblia que tinha profetizado que eles alcançariam a promessa, é a mesma Bíblia que profetizou que se eles desobedecessem a Deus, eles caíam em dificuldades. E aqui está um povo em dificuldade. A Bíblia diz que eles estão exilados, eles estão presos como escravos em outra nação. E agora, Daniel não se aquietou. Daniel tinha tido alguns cargos naquele lugar onde estava, mas Daniel estava preocupado em entender por que tudo aquilo. No capítulo 9 da mesma leitura de Daniel, você vai ver Daniel fazendo uma oração, inconformado com a situação que vivia. Nesta oração de Daniel eu aprendo muita coisa. Daniel se coloca diante de Deus com humildade, humilhando-se e reconhecendo a miséria do seu povo e a sua própria miséria. Daniel estava dizendo a Deus, queixoso, dizendo: Deus, eu sei, Deus, que o Senhor é um Deus grande, terrível, poderoso, mas que a nossa nação pecou contra ti. Os nossos pais pecaram contra ti, os nossos reis pecaram contra ti, os nossos príncipes pecaram contra ti, Deus. E por isso caímos neste estado de miséria que estamos. Estamos agora sendo afrontados por outra nação. Entraram dentro do nosso país, destruíram o nosso povo, levaram cativo nossas crianças, e agora estamos em estado de miséria. E ele estava ali com aquele sofrimento terrível. Às vezes, na vida que vivemos dia a dia, já somos herdeiros de promessas que Deus prometeu no começo da nossa vida, no nosso ministério, do nosso nascimento na vida cristã. Deus levanta alguém, ou pela sua própria palavra, Deus profetiza ao nosso coração. E nós cremos das promessas que Deus tem em nossas vidas. E às vezes encontramos em situações que às vezes achamos que Deus se esqueceu de nós. Estamos desamparados por Deus, e que Deus jamais vai se lembrar das suas promessas. Mas eu vejo aqui uma situação linda, quando alguém se humilha perante o Senhor e reconhece a sua estado de miséria, necessidade diante de Deus. Deus sempre se levanta para dar o livramento e o socorro. Mas ele também, Daniel, não ficou calado, ficou quieto. Não ficou apenas quieto. Diz a Bíblia que ele foi ler as profecias dos livros. E quando ele estava lendo as profecias dos profetas que tinha profetizado que o povo de Israel iria ser cativo, ele entendeu que este cativeiro seria de aproximadamente 70 anos. Que 70 anos era o tempo da sua luta. E ele estava reconhecendo que os 70 anos estavam se cumprindo. E agora ele entra em choro e humildade perante o Senhor. E o Senhor começa a ouvir a oração de Daniel. E quando Deus começa a ouvir a oração de Daniel, Deus envia a resposta à sua oração. No capítulo 10 e versículo 10 que lemos esta noite, diz que eis que a mão do Senhor fez com que movesse sobre os seus joelhos. Eu queria falar esta noite que às vezes precisamos na nossa vida espiritual ser tocado por Deus mais uma vez. Uma vez só tocado por Deus é muito pouco para aquilo que Deus quer fazer conosco. Às vezes precisamos ser tocados mais do que uma vez por Deus. Eu queria dizer nesta noite, nesta leitura que eu li, se vocês observaram a atenção da leitura, vocês viram que Daniel foram tocados por Deus 3 vezes. E nessas 3 vezes tocado por Deus, mudou as coisas na vida de Daniel. O meu pedido esta noite é que o Espírito Santo de Deus toque mais uma vez em nossas vidas aqui, para que possamos ser despertados de qualquer situação que se encontramos. Eu queria dizer que a situação de Daniel não era boa, a situação era confusa, a situação era deprimente, porque ele estava sendo cativo.
Ser cativo é